Presidente, começo por cumprimentar a Sra. Ministra de Estado das Finanças. Na audição de 25 de junho, a Sra. Ministra fez aqui um conjunto de afirmações que foram desmentidas. Foram desmentidas por outros depoimentos e foram desmentidas pela documentação que, entretanto, recebemos. O que nos levou a dizer, e reiteramos essa posição, que a Sra. Ministra faltou à verdade a esta Comissão. A Sra. Ministra desmente, aparentemente considera que todos mentiram, menos a senhora. Vamos então aos factos. Hoje de manhã questionei Vítor Gaspar sobre se se informou, após a sua tomada de posse, do conteúdo das reuniões com o Teixeira dos Santos. Sim, diz ele, informou-a do conteúdo das reuniões. Não se lembra da data, mas certamente antes da reunião com a Troika. Peço-lhe que confirme, por favor, o que disse Vítor Gaspar hoje de manhã. Sra. Ministra, repito a pergunta. O Dr. Vítor Gaspar informou-a do conteúdo das reuniões que teve com Teixeira dos Santos? O Dr. Vítor Gaspar informou esta Comissão hoje de manhã que informou do conteúdo da reunião. Eu insisto, confirma que o Dr. Vítor Gaspar informou do conteúdo da reunião? Senhora Ministra das Finanças. E vou-lhe explicar. Vítor Gaspar teve uma reunião com Teixeira dos Santos. Abordaram a questão dos swaps. O Dr. Vítor Gaspar informou que do conteúdo da reunião, do que lá se disse muito ou pouco, a informou. A pergunta é simples, fácil de compreender. Ele disse isso ou não lhe disse? A senhora Ministra está a fugir à resposta. Fiz-lhe uma pergunta simples. Vítor Gaspar reuniu com Teixeira dos Santos e abordaram a questão dos swaps. Ele relatou-lhe o conteúdo dessa reunião ou não lhe relatou o conteúdo da reunião? É esta pergunta simples que eu lhe estou a colocar e gostava de ter uma resposta direta. Senhor Deputado Paulo Sá. Pronto, então tenho que concluir que o Dr. Vítor Gaspar de manhã mentiu. Quando eu lhe perguntei se ele tinha transmitido o conteúdo, e ele disse que tinha transmitido o conteúdo. E eu insisti, lembra-se da data? Não me lembro da data. Insisti e ele disse pelo menos 1 de agosto. A senhora está a dizer que não havia nada para transmitir, porque ele não tinha nada para transmitir. Concluo que está a desmentir Vítor Gaspar. Muito bem. Hoje de manhã perguntei a Vítor Gaspar se tinha recebido informação sua sobre a troca de e-mails com Pedro Felício, ex-diretor-geral de Tesouro e Finanças. A resposta foi afirmativa. Sim, a senhora Secretária de Estado informou-se. Não se lembrava da data. Pergunto-lhe, confirma que relatou o conteúdo dos e-mails do Pedro Felício ao seu Dr. Vítor Gaspar? Sr. Deputado Paulo Sá. Não percebeu a minha pergunta, eu vou repetir mais uma vez. Eu perguntei ao Dr. Vítor Gaspar se ele tinha recebido informação sua sobre esta troca de e-mails. Não se lembrava da data, mas garantiu que teria sido até o início de agosto. Então eu pergunto-lhe, até o início de agosto, basicamente no mês de julho, informou do conteúdo dos e-mails, trocou impressões com ele sobre isto e, em particular, ele também referiu que teve conhecimento nessa troca de impressões que as perdas potenciais podiam atingir 1.500 milhões de euros. Confirma que até 1 de agosto, durante o mês de julho de 2011, falou com o Vítor Gaspar sobre este problema? Sr. Deputado Paulo Sá. Muito bem. Então, concluímos que Vítor Gaspar e a Sra. Ministra, na altura, falaram sobre este tema. Eu agora gostava de confrontar com uma afirmação que fez no dia 25 de junho. Vou citar. Quando cheguei a estas funções, não só não encontrei uma proposta de solução, como não encontrei uma referência ao problema. Não encontrou a referência ao problema onde? Sra. Ministra, curiosamente, na audição de 25 de junho não está essa informação. A frase termina aqui e não está nada acrescentado relativamente à pasta. Diz, pura e simplesmente, não encontrei uma referência ao problema. Ponto. E muda de assunto. Portanto, o que a Sra. Ministra disse aqui é que não encontrou referência ao problema quando acaba de dizer que conversou sobre o assunto com Vítor Gaspar, nomeadamente da transição de pastas entre Vítor Gaspar e Teixeira dos Santos. Portanto, tenho que concluir que a Sra. Ministra aqui mentiu relativamente a esta questão. Muito bem. Sra. Ministra, porque é que ocultou a esta Comissão no dia 25 de junho a troca de e-mails com Pedro Felício? A Sra. Ministra não respondeu à minha pergunta. Porque é que ocultou à Comissão no dia 25 de julho a troca de e-mails com o ex-diretor-geral de Tesouro e Finanças, Pedro Felício? Sra. Ministra, que no dia 25 de junho dispunha desta informação que nós conhecíamos e era relevante, poderá dizer que não era suficiente para tomar uma decisão, mas era informação relevante e considerou que não era importante informar a Comissão desta troca de e-mails. Portanto, mantenho o que disse a Sra. Ministra, ocultou deliberadamente esta troca de e-mails. Sra. Ministra, tem ali projetado na parede
que o IGCP recebeu dos bancos 939 milhões de euros por cancelamento das suas posições relativamente aos swaps da dívida pública. Está também ali dito que as empresas públicas entregaram à banca 939 milhões e outro conjunto de empresas fora do perímetro orçamental 169. Porque é que ocultou estes dados à Comissão no dia 25 de junho? A Ministra presume então que conhecia aqueles dados no dia 25, sabia que o dinheiro entregue pelos bancos era de a entrega aos bancos era de cerca de 1.000 milhões de euros, mais exatamente 1.008 milhões, e também conhecia que o GCP teria cancelado posições e recebido do banco 839 milhões. Mas a Sra. Ministra, essa audição disse, na página 79 da transcrição, eu vou ler. Os bancos tinham dinheiro a pagar ao IGCP. E os bancos tinham dinheiro a receber das empresas. Por um lado saiu, por outro lado entrou e o resultado é neutro. Portanto, com esta afirmação, o que está a dizer claramente é que o que o IGCP pagou aos bancos foi igual àquilo que o IGCP recebeu dos bancos. E estes dados que agora nos apresenta mostram que esta afirmação era falsa na altura, tendo em conta que a senhora conheceu os verdadeiros números e nós não. Lembro-lhe que aqueles valores a senhora nos informou à Comissão. É verdade que disse que o impacto em termos orçamental era neutro, mas também disse que, e aquilo que eu acabei de referir foi uma transcrição, que o que entrou foi igual ao que saiu. E se tem dúvidas, passamos da folha 79 a 81, em que perante uma insistência afirma e passo a ler a transcrição. O que eu disse, a senhora, foi que os bancos entregaram à GCP um montante equivalente ao que os bancos receberam até este momento da negociação. Mais uma vez reafirma que o que entrou é igual ao que saiu. E hoje está a informar que, na realidade, com aqueles números, o que entrou não é igual ao que saiu. Portanto, também aqui a Sra. Ministra faltou à verdade. Nega a Sra. Ministra que nessa audição referiu que o dinheiro pago era de 1.000 milhões de euros? Sra. Ministra, o que acabou de dizer não é correto. Estes números que tem hoje são os números que tinha na altura. Se olhar para a informação que nos enviou na altura, a soma dava 1.008 milhões de euros, que é exatamente o que está ali, coincide exatamente. Uns dias depois da audição, informou-nos dos 830 milhões de euros. Portanto, estes números são iguais aos que tinha na altura, portanto, não tente desviar a questão. Quando disse aqui, corrigiu, aliás, a deputada Ana Drago, que falou em 898 milhões, a ser corrigido para 1.000 milhões, estava a referir-se a estes números. E 1.000 milhões inclui as empresas no perímetro do Orçamento de Estado e fora do perímetro do Orçamento de Estado. Portanto, o senhor estava-se a referir a tudo no seu conjunto. E quando disse que o que entrou era igual ao que saiu, faltou à verdade a esta Comissão. Sra. Ministra, quero-lhe ainda perguntar outra coisa relativamente à informação prestada aqui pelo ex-presidente do IGCP. O ex-presidente do IGCP disse aqui, claramente, taxativamente, que não recebeu orientações suas para proceder à recolha de informação junto das empresas públicas. Confirma ou desmente esta afirmação? Fugiu à minha pergunta e eu não lhe perguntei se deu orientações para acompanhar o assunto, eu perguntei-lhe se deu orientações ao IGCP para proceder à recolha junto das empresas públicas da informação relativa aos swaps. Repito, para proceder junto das empresas públicas à recolha de informação. O ex-presidente do IGCP nega que tenha havido essa orientação. A Sra. Ministra dirá que houve essa orientação. Pedia-lhe que dissesse quando é que deu essa orientação ao IGCP para proceder à recolha de informação junto às empresas públicas sobre os swaps para as contratados, quando é que foi dada essa informação e se tem algum suporte documental que prove que pediu essa informação, desmentindo dessa forma o ex-presidente do IGCP. E pedia-lhe também, para terminar, porque na última audição lhe perguntei para fazer detalhadamente uma análise do processo de recolha de informação, não é o acompanhamento em geral, é a recolha de informação, deu uma resposta vaga, que aliás Vítor Gaspar hoje de manhã leu em resposta à mesma pergunta. E pedia-lhe mais uma vez, para concluir, que relativamente ao primeiro ano, fizesse uma exposição detalhada, mês a mês, dos passos que foram dados da recolha de informação pelo IGCP ou por outros organismos junto das empresas públicas. Sra. Ministra, o Dr. Vítor Gaspar reuniu com o Dr. Teixeira dos Santos para efetuar a transição de pastas entre os dois governos, o atual e o anterior. Quer o Dr. Vítor Gaspar, quer o Dr. Teixeira dos Santos confirmaram perante esta Comissão, de forma taxativa, inequívoca, que abordaram a questão dos swaps nessas reuniões. O Dr. Vítor Gaspar, hoje de manhã, informou esta Comissão que lhe deu conhecimento do conteúdo destas reuniões de transição de pastas.
Perguntei se confirmava esta informação e a Sra. Ministra não foi capaz de desmentir o Dr. Vítor Gaspar. Claro que ficou um pouco embaraçada, foi notório, meteu os pés pelas mãos, começou a discutir se o conteúdo era não relevante, mas não respondeu. E obviamente que esta sua atitude perante uma resposta tão simples deu-lhe Vítor Gaspar conhecimento ou não do que se tinha passado nas reuniões de transição. A Sra. Ministra não foi capaz de responder de uma forma clara e inequívoca. E assim, tendo em conta que a Sra. Ministra disse nesta comissão, e cito, que na transição de pastas nada foi referido a respeito a esta matéria, swaps, e que também afirmou que quando cheguei a estas funções não encontrei uma referência ao problema, perante estas afirmações, confrontadas com as informações prestadas pelo Dr. Teixeira dos Santos e pelo Dr. Vítor Gaspar, só podemos concluir que a Sra. Ministra, na altura Secretária de Estado, faltou à verdade a esta Comissão. Perguntei-lhe diversas vezes, nas duas audições, nesta e na anterior, o que é que foi feito exatamente para a recolha de informação. Não estou a falar do acompanhamento em geral, da decisão, quem é que trata da informação, recolha de informação. Porque a Sra. Ministra também já disse diversas vezes que a informação recebida do Diretor-Geral de Tesouro e Finanças era insuficiente, não era suficiente para tomar uma decisão, era preciso completar essa informação e, nesse sentido, nós queríamos apurar aqui qual foi o trabalho de recolha de informação. Sra. Ministra, recolha de informação, e gostaríamos de ser capazes de reconstruir todo o processo de recolha de informação ao longo do tempo. E, nesse sentido, pedi na audição anterior, nesta, para fazer mês a mês um relato dos passos que foram dados. Também lhe pedi nesta audição para dizer que orientações concretas deu ao Presidente do IGCP, Alberto Soares, relativamente à recolha de informação, quando é que deu, se tem algum documento que ateste que pediu, fez esse pedido, essa orientação ao IGCP, e a Sra. Ministra recusa-se a responder, da mesma forma que Vítor Gaspar hoje de manhã também se recusou a responder, lendo apenas aquilo que a Sra. Ministra já tinha dito na audição de 25 de junho. E eu continuo a querer saber e a querer ser capaz de reconstruir passo a passo, porque esta Comissão é para apurar tudo mesmo tudo, até às últimas consequências e com detalhe. Gostava de querer ser capaz de reconstruir passo a passo todo o processo de recolha de informação, desde aquele dia em que a Sra. Ministra recebeu um e-mail do antigo Diretor-Geral de Tesouro e Finanças a dizer as perdas potenciais ascendem a 1.500 mil milhões de euros, até ao dia em que deu por concluída a recolha de informação. Passou-se mais de um ano e eu gostava de reconstruir o processo detalhadamente, porque esta Comissão tem que apurar as coisas detalhadamente e não pela rama. E, portanto, vou-lhe pedir mais uma vez, Sra. Ministra, que comece em julho de 2011 e, mês a mês, vá descrevendo o processo de recolha de informação, quem foram os intervenientes, que informação foi recolhida, até o momento que a senhora considera que a informação recolhida era suficiente para tomar uma decisão, para concluir essa decisão. Portanto, Sra. Ministra, faço-lhe mais uma vez este pedido e faça um esforço de memória para reconstruir passo a passo este processo de recolha de informação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluo. Obrigado, Sr. Presidente. O meu requerimento oral vem no seguimento da não resposta da Sra. Ministra, que mais uma vez não respondeu à questão da recolha de informação, limitou-se a falar de passos, de alteração dos estatutos, nomeação disto, daquilo. Muito bem. E gostávamos de reproduzir este processo, visto que não podemos contar com a colaboração da Sra. Ministra para reproduzir integralmente o processo de recolha de informação, vinha apresentar o seguinte requerimento oral, que a Comissão solicitasse à Secretaria de Estado do Tesouro cópia de toda a correspondência sobre swaps enviada ou recebida a três entidades, IGCP, DGTF e IGF. E ainda solicitar ao IGCP cópia de toda a correspondência sobre swaps trocada com as outras entidades referidas, DGTF e IGF. E que esta informação possa ser enviada o mais rapidamente possível para que esta Comissão possa, trabalhando essa informação, reconstruir o processo exato, passo a passo, de recolha de informação. Senhor Deputado Paulo Sá. Obrigado, Sr. Presidente.
A senhora Ministra, na altura Secretária de Estado do Tesouro, recebeu na altura em que tomou posse informação sobre SOPs, incluindo a informação sobre o valor das perdas potenciais que na altura já atingia ou superava 1.500 milhões de euros. Perante aquele cenário que a senhora Secretária de Estado tomou conhecimento logo nos primeiros dias após a sua tomada de posse, era preciso atuar de forma rápida e eficiente. Em outubro, recebeu uma proposta da DGTF de operacionalização do processo, recusou e decidiu transferir a competência de gestão dos SOPs, das empresas públicas, para o IGCP. Mas o IGCP não tinha competência legal para gerir este dossiê, porque foi preciso alterar os estatutos do IGCP, algo que só se ocorreu em agosto de 2012. Entretanto, Sra. Ministra, desde a sua tomada de posse até que o IGCP ficou pronto para gerir a carteira de SOPs e proceder ao seu cancelamento, tinham-se passado 14 meses. 14 meses perdidos em que as perdas potenciais que herdou do anterior governo, 1.600 milhões, duplicaram, passando para 3.200 milhões. Ou seja, a sua inação custou por dia 4 milhões de euros, que foi esse o ritmo a que cresceram as perdas potenciais. A Sra. Ministra, perante esta situação, em vez de reconhecer que tinha atuado de forma demasiado lenta, que não tinha lidado com este problema como devia ter lidado, por conter logo no início, quando tomou posse, limitando as perdas potenciais, em vez de reconhecer isso, optou por tentar ocultar informação desta Comissão e mesmo faltando à verdade. E hoje apresenta-se novamente nesta Comissão, com novos elementos, alegadamente, mas a impressão que ficamos é que a Sra. Ministra tentou justificar aquilo que não é justificável, com uma abordagem muito mal, desculpe a expressão, muito mal amanhada, e para nós, Sra. Ministra, mantemos aquilo que dissemos, consideramos que a senhora faltou à verdade a esta Comissão em diversos aspectos, ocultou informação e, por isso, entendemos manter o nosso pedido e a nossa exigência de que a Sra. Ministra não pode continuar a ocupar o cargo de Ministra das Finanças, porque, em nosso entendimento, quem falta à verdade numa comissão de inquérito não reúne condições para continuar no Governo. Entendemos que a Sra. Ministra faltou em diversas matérias à verdade a esta comissão e, por isso, não tem condições para continuar como Ministra das Finanças.